Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O arco atual do mangá The Dragon Ball Super está recebendo muitas críticas por não estar trazendo uma história nova, e sim adaptando o último filme da franquia. Mas eu acho que há uma boa razão para o Akira Toriyama ter pedido para esse arco ser adaptado pelo Toyotaro no mangá. E nesse vídeo eu vou dizer o porquê. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Galera, eu confesso que na época, quando eu soube que mais um filme de Dragon Ball estava chegando, eu fiquei contente demais. Principalmente quando eu descobri que o próprio Akira Toriyama estava escrevendo esse filme e que ele estava fazendo isso com muita empolgação durante a produção do filme Dragon Ball Super Broly. Eu fiquei ainda mais empolgado quando descobri que o filme iria ser protagonizado pelo Gohan e pelo Piccolo, já que o Piccolo é o meu personagem favorito em Dragon Ball. Mas quando o filme chegou, eu fiquei bastante decepcionado com muita coisa. E para ser sincero, foi no máximo um filme nota 6. Isso porque no filme tinham alguns furos, coisas mal explicadas e coisas assim. Quando eu vi o filme, além de me decepcionar com algumas coisas que eu achei que poderiam ser melhores, eu também fiquei muito incomodado em pensar que algumas coisas que foram ditas ali não poderiam ser consideradas coerentes com a história atual de DBS, especialmente levando em conta os acontecimentos do mangá. Isso é um pouco compreensível se levarmos em conta que, quando esse filme foi escrito pelo Toriyama, o mangá ainda estava no Torneio do Poder. Mas independente disso, o fato era que a história do filme não estava tão compatível com a história do mangá, e poderia abrir alguns furos. Mas então o Toyotaro fez algo que ele não fazia desde o início da história de DBS. Ele decidiu adaptar o filme Dragon Ball Super Super Hero no mangá. E desde que essa adaptação começou, na minha opinião, muita coisa que aconteceu no filme está sendo melhorada. Então, além de pontuar com vocês essas melhoras que a história está tendo no mangá, eu vou pontuar também o que ainda pode ser feito de melhor pelo Toyotaro. Vou falar sobre uma das razões que eu acredito que esse filme está sendo adaptado no mangá e também sobre um próximo grande arco que pode estar sendo preparado nesse momento. Bem, começando a falar sobre o que melhorou, eu vou começar pelo prólogo aos eventos do filme, que não é uma adaptação do filme propriamente dita, mas é uma história relacionada. Nesse prólogo nós tivemos pela primeira vez em muito tempo um protagonismo do Goten e do Trunks na história, que não víamos desde a saga de Majin Buu. E nesse arco DBS fez algo que os fãs pediam há muito tempo: dar protagonismo aos personagens secundários da franquia. E não só Goten e Trunks brilharam, mas outros personagens secundários também, como Kuririn e Mai. Nesse prólogo também vimos algumas coisas que aconteceram no filme fazer mais sentido, como quando Kuririn falou no filme que a polícia estava investigando a Red Ribbon e o Dr. Redo. Ter visto essas coisas citadas no filme serem devidamente mostradas e desenvolvidas foi muito bom, já que no filme as coisas foram meio aleatórias. A segunda coisa que o mangá melhorou em relação ao filme foi dar uma participação maior ao Kuririn e à polícia, que, como eu disse, foram citados no filme como já investigando a situação, mas nada disso foi desenvolvido. Essa participação melhorou muito a cena do diálogo entre o Dr. Redo, Magenta e Carmine no carro, que no filme foi uma conversa um tanto longa e até meio chata, enquanto no mangá, o Toyotaro deu um dinamismo muito maior na cena com a luta entre o Kuririn e o Hachimaru acontecendo ao mesmo tempo. Essa cena foi bastante criticada pelos fãs pelo fato de o Kuririn ter tido tanto trabalho com um inseto robô, mas como eu já mencionei em outro vídeo, não me incomodou tanto assim porque entendi que o propósito da cena foi ser cômica, e não devemos tratar cenas cômicas com a mesma seriedade que tratamos cenas sérias. Além do que, não é exatamente incoerente um cara com capacidade de criar androides que lutam a níveis tão altos criar um robô inseto capaz de derrotar o Kuririn. Outra coisa que o mangá já melhorou em relação ao filme foi a primeira luta entre Piccolo e Gama 2. No filme, eu me lembro de ter achado essa luta um pouco decepcionante.
pois foi um tanto curta. Já no mangá, a batalha foi estendida, e isso acabou dando um brilho um pouco maior tanto para o Piccolo quanto para o Gama 2. Esse destaque era necessário, já que ambos vão ser personagens muito importantes nesse arco, especialmente o Piccolo, que é um dos protagonistas. E é claro que uma coisa muito melhor que o mangá fez em relação ao filme foi mostrar a luta entre Goku e Broly, que foi algo que o filme vendeu nos trailers, mas acabou não desenvolvendo em tela. Goku e Broly tiveram uma luta curta, porém legal, no fim do capítulo 92, e é possível que eles ainda lutem um pouco mais no capítulo 93. Mas mesmo que eles não lutem no capítulo 93, só o pouco que vimos no capítulo 92 já tornou tudo muito melhor do que no filme. E também, nessa cena, o mangá melhorou um bocado a justificativa que o filme deu para o Whis não ver o chamado da Bulma, pois enquanto no filme o Whis não viu simplesmente por causa do sorvete cair em cima do cajado, aqui no mangá a justificativa foi melhor, com o cajado sendo afastado durante a luta de Goku e Broly. Agora falando sobre as coisas que o mangá ainda não adaptou, mas que eu espero que melhore quando for adaptar. Para começar, eu gostaria muito que o Toyotaro melhorasse aquela conversa do Goku e do Vegeta, onde eles falam sobre controlar o próprio poder. No filme, o diálogo já começou todo errado, com o Goku dizendo para o Vegeta que meditação e treinamento mental não é treinamento de verdade. O Goku dizer isso é um completo absurdo, não preciso nem explicar o porquê, né? Mas depois dessa conversa, o Vegeta fala com o Goku de uma forma que dá a entender que o parâmetro de poder ali ainda é o Jiren. E isso eu acho que deveria ser trocado, já que no mangá já apareceram inimigos bem mais fortes que o Jiren, como Moro, Granola e Gas, por exemplo. A fala do Vegeta não traz grandes incoerências por si só, até dá para passar um pano, mas seria estranho ele mencionar o Jiren no mangá mesmo depois de todos os inimigos mais poderosos que eles já enfrentaram. Seria bom o Toyotaro atualizar essa fala, levando em conta tudo que já aconteceu no mangá desde o Torneio do Poder, já que quando o Toriyama escreveu o filme, ele não levou em conta essas histórias porque ainda não existiam. Outra coisa que eu espero que o mangá faça de melhor, e isso eu gostaria muito mesmo, é que o Toyotaro desse uma explicação melhor para as transformações Piccolo Laranja e Gohan Fera. Eu fiquei muito desapontado com essas transformações no filme, porque foram simplesmente muito aleatórias. A justificativa que foi dada para a transformação do Piccolo foi simplesmente que o Shenlong deixou um presente para ele, o que é uma justificativa muito vaga e preguiçosa. E quanto à transformação do Gohan, também não teve qualquer sentido, com ele simplesmente ficando com raiva e pronto. Eu espero realmente que no mangá o Toyotaro melhore isso e dê uma justificativa melhor para eles terem conseguido essas transformações. Ele não precisa mudar o método, até porque o curso da história é o mesmo, apesar das mudanças. Mas espero que ele pelo menos acrescente diálogos ou cenas que façam tudo ter mais sentido. E outra coisa que eu gostaria muito no mangá é que a Pan tivesse uma participação um pouco melhor. Não me entendam mal, eu gostei da participação que a Pan teve no filme, especialmente levando em conta a idade dela. Mas por algum motivo eu coloquei na minha cabeça que no filme eles poderiam repetir a cena de Dragon Ball clássico onde o Goku destrói aquela base da Red Ribbon. E eu gostaria muito de ter visto essa referência no filme, com a Pan, depois de ser sequestrada, dar uma verdadeira coça nos soldados da Red Ribbon e colocar aquela base de ponta cabeça. No filme, ela chegou a lutar um pouco, mas ela acabou não fazendo nada de tão impressionante. E eu gostaria que no mangá o Toyotaro colocasse ela dando umas boas porradas nos soldados da Red Ribbon e de alguma forma tocando o terror naquela base. Claro, mesmo que a Pan tivesse exatamente a mesma participação que teve no filme, já estaria bom, mas eu realmente gostaria que ela tivesse essa importância a mais no mangá no ponto de vista da ação. Com tudo isso que eu falei até agora, eu acho que dá para entender o porquê de o Toriyama, ou a Shueisha, ter pedido ao Toyotaro para adaptar esse arco no mangá. E eu digo que foi pedido para o Toyotaro fazer isso porque eu duvido que ele tenha essa liberdade de simplesmente decidir que arco vai ser feito no mangá ou não. O Toyotaro simplesmente recebe as ideias do Akira e adapta elas. O filme Dragon Ball Super Super Hero, além de ter alguns momentos que poderiam ser julgados inconsistentes com o mangá,
também teve algumas coisas na sua trama não tão bem desenvolvidas, e isso pode ter acontecido por muitas razões, como, por exemplo, a limitação de tempo que um filme tem. Por causa de tudo isso, foi pedido ao Toyotaro que adaptasse esse arco com mais calma no mangá, desenvolvendo melhor o que o filme não pôde. Mas para além disso, eu tenho uma forte sensação que tudo isso que vem acontecendo está sendo um prelúdio de algum grande arco no mangá de Dragon Ball Super. Um arco que de alguma forma pode envolver todos esses eventos que vem acontecendo desde o arco do Goten e do Trunks até agora. A minha teoria é que essa trama da Red Ribbon não vai acabar nos eventos do filme, já que, até onde eu me lembro, a Red Ribbon ainda tem o Carmine, que conseguiu escapar no filme. E eu acho que esse personagem não foi apresentado à toa, e muito menos escapou à toa. No filme, ele não teve feitos importantes na história, então pelos eventos do filme por si só, Carmine nem precisava estar ali, foi um personagem quase inútil na trama. Mas apesar disso, ele esteve lá presente em muitas cenas, e no fim ele fugiu, o que para mim dá a impressão de que esse personagem ainda vai ter alguma participação importante na trama de DBS no futuro. O fato de no mangá ter sido dado um destaque grande para o Goten e o Trunks, e agora para Gohan e Piccolo, me faz acreditar que pode ter uma saga mais bem elaborada, onde um evento maior acontece e todos esses personagens vão ter um papel de relevância na trama. Nós também não podemos esquecer que o guerreiro mais forte do universo que foi citado na profecia do Peixe Oráculo ainda não apareceu, e DBS está aumentando o nível de poder e participação dos personagens secundários por alguma razão. Eu acredito que algo grande está vindo por aí, galera. Bom, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Eu gostaria de saber o que vocês estão achando do arco atual do mangá de DBS, e se está mesmo melhorando os eventos do filme. Eu gostaria de saber o que melhorou na opinião de vocês e também o que pode melhorar mais no mangá em comparação com o filme. Ou também se vocês acham que no filme as coisas foram melhores do que vem sendo no mangá. Comentem também as razões que vocês veem para esse arco estar sendo adaptado no mangá. E se isso tem alguma relação com alguma história maior que acontecerá no futuro de DBS. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Até a próxima, galera!